Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta segunda-feira, muitas informações. Aquilo que nós prevíamos ocorreu. O deputado federal Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, capacho do governador Tarcísio de Freitas, já começou a aprontar das suas. Vocês já sabem da manobra feita pelo Hugo Marmota, que colocou o Derrite para ser o relator do PL antifacção que foi enviado pelo governo, que foi elaborado com a ajuda do ministro Ricardo Lewandowski. E eu vou mostrar a vocês por que é que o Hugo Mota está chantageando o Lula. O PL, que me refiro, é o 5.582/2025. Sabe o que é que o Derrite colocou no texto? Que a Polícia Federal não poderia participar do enfrentamento ao crime. Que a Polícia Federal só poderia adentrar em algum caso se fosse solicitada pelo governador daquele estado. Ou seja, senhores, senhoras, se esse PL estivesse vigorando com essa redação do Derrite, a Operação Carbono Oculto que pegou o PCC não teria sido realizada. Que apreendeu 8 bilhões em fundos de investimento na Faria Lima e que apreendeu mais 5 bi de empresas que lavavam dinheiro para o PCC em 4 estados da Federação Brasileira. Indago se isso é revoltante ou não. A isenção do imposto de renda foi um instrumento de chantagem. O povo foi para as ruas. A Câmara não aguentou a pressão, o Senado rapidamente aprovou. Agora usam o tema segurança. O Marmota com o bolsonarismo, para também chantagear o governo. Só que o prejudicado é o povo carente, que mora numa comunidade controlada, por exemplo, por milícias. Olha só a revolta do deputado federal Lindenberg Farias, mas não pensem que o governo está aceitando isso de boa, não. O presidente Lula está ocupado com a COP30, mas ele está numa fúria jamais vista desde o início do mandato. Segundo informações de pessoas ligadas que vivem diuturnamente acompanhando o presidente, o atual mandatário que vai ganhar a eleição no primeiro turno. Esse relatório do Derrite tem vários problemas. Equiparar organizações criminosas com terroristas, que pode trazer prejuízo ao país, sanções, intervenções externas. Mas veja, eles querem limitar a atuação da Polícia Federal. Está aqui expresso, pessoal. Artigo 11, tanto no inciso 2, quanto no parágrafo único. A Polícia Federal só poderia atuar por provocação do governador do estado. Ou seja, aquela operação Carbono Oculto, que andou tirando o sono de muita gente grande da política aqui em Brasília, ela não poderia ter acontecido. É como se a Polícia Federal não pudesse agir, a Constituição garante que ela pode, em cima de organizações criminosas. E eu insisto, o grande problema dessa proposta é que ela vai desestabilizar todo o sistema penal e processual brasileiro. Nós reformávamos uma lei específica, a lei das organizações criminosas, com uma ou outra alteração pontual no Código Penal. Nós temos condições de construir uma lei equilibrada, uma lei que possa efetivamente atender às necessidades hoje do povo brasileiro e do Brasil em relação a atividades das facções. Tá aí as palavras do deputado Lindenberg. Parabenizo a ele pela atenção em cima dessa redação do Derrite, que é um camarada que cresceu na extrema-direita por conta de videozinho da internet, que já mostrei em vídeos anteriores como o Derrite se comportava. Por isso que ele cresceu e quer ser candidato a senador pelo estado de São Paulo. Mas eu queria afirmar aqui até que ponto nós chegamos. É o Congresso inimigo do povo? É o Congresso da mamata, é o Congresso que só vota projeto para prejudicar a população e beneficiar os mais ricos desse país. O Hugo Marmota está chantageando o governo, segundo a jornalista Andréa Sadi, porque, pasmem vocês, ele quer que o Lula anuncie apoio ao seu pai, prefeito da cidade de Patos, Nabor Vanderlei, para o Senado na eleição do ano que vem. Porque Lula tem 70% dos votos na Paraíba. Em 22, o Lula ganhou na cidade de Patos com quase 70% dos votos. Tem uma liderança substancial. Sem o apoio de Lula, o pai do Marmota não ganha a eleição. Aí você condiciona uma pauta, que é a questão da segurança pública, a um
a um benefício próprio político? O senhor Hugo Marmota está desafiando o país. Um mandato infantil, um cara sem palavra e que deveria ser derrotado. Lamentavelmente, essas figuras apostam no dinheiro para vencer a eleição na Paraíba. Porque é uma eleição proporcional, o Senado é uma eleição majoritária, aí precisa de uma ampla aprovação. Se o Lula pedir votos para o pai do Marmota, vocês já pensaram, como é que eu vou explicar isso? Ou como é que nós vamos explicar? Mas pelo que nós conhecemos, o presidente não vai tolerar essa chantagem que está sendo realizada pelo fantoche do Arthur Lira, que senta na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. O Guilherme Derrite é secretário do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é um possível potencial candidato da direita à presidência da República, e o Palácio do Planalto está irado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, por ter designado o Derrite para relatar esse projeto. Então, essa guerra nos bastidores está instalada, o Palácio do Planalto está estudando uma reação que pode ter pode incluir a retirada de emendas, e também lembrando que o Hugo Mota quer apoio para o pai dele ser senador, que é apoio do governo federal. Vocês viram aí, vai ter corte de emenda, vai ter demissão. O Lula vem com tudo. E não dá para o Lula apoiar o pai do Marmota, por quê? Porque na Paraíba ele já tem compromisso com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, vice-presidente do Senado, e com o atual governador que é do PSB e que vai se candidatar ao Senado, João Azevedo. Não tem a menor possibilidade do Lula apoiar o pai do Hugo Marmota, que representa a velha política. Sabe o que o Marmota poderia explicar? Aonde é que foi colocado os 10 milhões de reais que ele mandou em emendas para a cidade da qual o pai dele é prefeito? 10 milhões. Até agora eu estou aguardando. Marmota vai ter que enfrentar uma ação do Ministério Público Federal para explicar as funcionárias fantasmas em seu gabinete e até um funcionário que trabalhava numa fazenda dele. O jornalista André Barrocal, da Carta Capital, trouxe um dia, eu fiquei assim, estupefato, que tanto o Hugo Mota como o pai do Hugo Mota ficaram milionários depois que entraram na política. Eu indago aos senhores, quanto é que ganha? E às senhoras, quanto é que ganha um senador, um deputado ou um prefeito? 20, 25 mil, 30 mil reais? Dá para o camarada ficar milionário em política? Tem caroço nesse angu ou não tem? Eu espero que a Polícia Federal possa aprofundar as investigações acerca da questão que envolve a Overclean. Espero com muita ansiedade. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria pedir encarecidamente, se você não curtiu o vídeo ainda, curte aí, porque ajuda no engajamento. Dá o like, rapidinho. Se você puder se inscrever no canal do João Antônio, para a gente chegar a 1 milhão de inscritos, se inscreve. Também na descrição do vídeo, nós temos os canais JA Cortes, que já está com 44 mil inscritos, e o novo projeto Notícias do Parlamento. A equipe já está pronta e você já pode ir se inscrevendo lá, porque vai ser assim, conteúdo um atrás do outro. Muita informação nesse mais novo canal Notícias do Parlamento. Vai na descrição que você encontrará ambos. Mas vamos prosseguir aqui. Nós ouvimos o Lindbergh falando sobre o Derrite, nós ouvimos a André Sadi. A briga na extrema-direita se agigantou. Após o governador Mauro Mendes atacar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ele perdeu a paciência, chamou o Eduardo de merda, de louco, e o Eduardo não deixou barato. Veio com a resposta avassaladora, dividindo ainda mais a combalida extrema-direita brasileira. Caso o governador de Mato Grosso não tenha lido, a carta do Trump fala que o tarifaço é por conta da perseguição que Moraes tem liderado contra Jair Bolsonaro, o líder que ele acabou de citar, seus familiares e seus apoiadores. Ele também diz que tem um problema com as Big Techs. Lembra que o Moraes expulsou o X do Brasil? E para finalizar, ainda critica a falta de transparência na nossa eleição. Lembra que o Moraes presidiu a nossa eleição de 2022? Então, senhor Mauro Mendes, se o senhor não tem coragem de chamar as coisas pelo nome, não me culpe pela sua frouxidão, porque se eu tô hoje aqui vivendo no exílio é por causa de políticos bostas igual o senhor, com essa opiniãozinha que vende pro público, né, a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir o seu poder. Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou aqui? Porque não vai adiantar ficar com esse discursinho falando que sou leal a Bolsonaro, sou fiel a Bolsonaro, quando a sua conduta não condiz com o que você fala.
Lembrando que o Mauro Mendes atacou o Bananinha porque o Bananinha afirmou que o Tarcísio é o candidato do sistema. O Bananinha é um criminoso. O Bananinha vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E na minha visão, a meu juízo, será condenado pelos crimes de lesa pátria, no caso em tela, é a questão da coação no curso do processo. Mas já falei anteriormente e repito. Nessa questão de afirmar que o Tarcísio é o candidato do sistema, o Eduardo Bolsonaro está correto. Ele é o candidato dos banqueiros. Ele é o candidato que prometeu vender a Petrobras. Ele é o candidato das bets. Ele é o candidato das fintechs. Ele é o candidato que ficou contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E a coisa piorou para ele, sabe por quê? Michele Bolsonaro participou de um evento e foi mais um balde de água fria no Tarcísio. Os governadores esperavam que o Tarcísio pudesse anunciar a sua candidatura agora no final do ano, porque ele é uma figura desconhecida na região Nordeste, na região Norte. Ele pode ser muito conhecido na região Sudeste, que é a região do estado de São Paulo, né? Na região Sul, onde o bolsonarismo tem uma grande força, mas ele precisaria já começar a trabalhar o seu nome agora. Aí vem a Michele e lança Jair Bolsonaro de novo. Para ela não tem conversa, o candidato é Jair Bolsonaro. Segundo o que dizem em Brasília, é um blefe. O candidato vai ser o Flávio, à presidência da República. Os governadores Caiado, Cláudio Castro, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, todos eles ficaram enfurecidos, porque estão reféns da demora do Bolsonaro. E observem um outro agravante. O Nicolas Ferreira também foi acusado de traição pelo Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. E nós vamos trabalhar, vamos lutar, vamos perseverar para que 2026 volte Bolsonaro a ser o nosso presidente da República. Lembrando que eu tenho um recado bastante especial para você entrar no mercado livre de energia, a nova mina de ouro do momento. Foram abertas aí pela equipe Top 1 Expansão no Brasil, equipe do Hernani, equipe do Renato Cardoso, mais 78 vagas. João, não entendo nada de energia, não tem problema. Você entrando na equipe do Hernani e do Renato, você vai ter um acompanhamento especial, vai ter o teu próprio escritório digital, vai representar uma das maiores empresas da América Latina, no que se refere à energia limpa. Você vai ser um representante e você vai ser um corretor de energia, uma das profissões que mais pagam atualmente. É a profissão do futuro. Já é presente, mas vai ser futuro. O próprio presidente falou isso. E a gente tem muita coisa para falar lá fora. Nós temos muita coisa para vender lá fora. Não apenas os nossos produtos de exportação, mas as ideias desse momento que o mundo está vivendo, em que a energia passa a ser o ouro do momento. Porque só se fala em transição energética, só se fala em energia renovável e sustentável. A transição energética que nós precisamos fazer vai ser uma revolução. Nenhum país do mundo tem a capacidade de colocar em prática uma transição energética como o Brasil tem. Uma transição climática. O Brasil tem 87% da sua energia elétrica renovável. O mundo tem 28%. Coloquei aí só esse trechozinho para você entender que o Brasil vai liderar a transição energética no planeta. O Lula na COP30 detonou os negacionistas que, por exemplo, dizem que não há crise climática no mundo, que tudo é uma invencionice. E a imprensa internacional repercutiu a fala do Lula. Pois é. Contra quem? Contra o Donald Trump. É o Trump que tem feito campanha criminosa em relação a negar o aquecimento global. E se houver um recuo da Europa, e já há um recuo dos Estados Unidos, lembrando que o Brasil criou o Fundo das Florestas e está sendo um sucesso, sabe quem vai capitanear a preservação do meio ambiente e a transição energética também, se a Europa recuar? O BRICS. Já foi anunciado. O BRICS estará à frente da preservação do meio ambiente. E o BRICS é um bloco formado por países poderosíssimos. Não duvidem. O multilateralismo está mais forte do que nunca.
É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Olha, ao final desse vídeo eu quero aqui lembrar a vocês da oportunidade para você ser um licenciado da iGreen Energy. 78 novas vagas foram abertas. As 100 primeiras vagas foram preenchidas, inclusive com a audiência do nosso canal, de pessoas que se tornaram licenciadas. Se você quiser ser cliente da iGreen Energy, você vai no link que está na descrição desse vídeo e vai, na realidade, fazer o teu cadastro, que é 100% online. Se você quiser se tornar um licenciado, você vai ter todo o aparato. Olha, vai ter reunião quase que todo dia. Você participa de um evento, entende o mercado. Nós temos o exemplo do Renato Cardoso, que já fatura atualmente R$75 mil com o mercado livre de energia. É a mina de ouro. E você pode entrar nesse mercado sim. A iGreen fez um investimento de mais de 7 bilhões de reais. E você tem energia barata, energia limpa, ajuda o meio ambiente. Eu vou economizar por ano cerca de R$2 mil. Já mostrei a minha fatura em meses aqui anteriores e eu sou cliente iGreen. João, tem instalação? Não tem. João, tem placa solar? Não tem. A energia, ela é injetada diretamente na fonte. Então você não vai se preocupar com isso não, irmão. Certo? Vai faltar energia na minha casa? Não vai. João, e a fornecedora do meu estado? Você, assim que assinar o contrato online, a iGreen resolve toda a parte burocrática para você. Demora assim um mês, alguma coisinha, foi do mesmo jeito do meu caso, né? Para a iGreen poder fazer a conversão e a fornecedora continua dando toda a assistência a você, porque você continuará pagando os impostos obrigatórios e vai pagar o consumo iGreen com um desconto de 15% e até 20% mais barato do que a fornecedora do teu estado. Energia limpa. Um forte abraço a todos vocês. Lembrando, vai na descrição, no primeiro comentário fixado. Quiser aproveitar a oportunidade da renda recorrente, trabalhar com energia limpa, conversa com o Hernani, conversa com o Renato, tirem todas as dúvidas, participem das lives, das reuniões, dos eventos, que eu tenho certeza absoluta que você não se arrependerá. E participará desse momento histórico de transição energética para que nós possamos preservar cada vez mais o meio ambiente. Um forte abraço e a luta continua.